O ex-ministro José Dirceu, condenado a 30 anos e 9 meses de prisão, deixou nessa madrugada o presídio da Papuda e já está em casa. Uma decisão tomada ontem pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal permite que ele aguarde em liberdade o julgamento de recurso. Nós vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Selma Dias. Selma, bom dia. Dia de decisões importantes aí no STF. Os ministros já estão reunidos, Selma? Isso mesmo, Luciana. Bom dia a você e a todos. Hoje a sessão do Supremo é extraordinária e está acontecendo desde as 9 horas por conta do Jogo do Brasil à tarde. 5 assuntos estão na pauta de votação, mas a notícia quente mesmo que saiu do STF e está repercutindo nesta quarta-feira foi a soltura do ex-ministro José Dirceu. Ontem a segunda turma decidiu pela liberdade dele e já de madrugada Dirceu deixou o presídio da Papuda aqui em Brasília. Dos 5 ministros da turma, um estava ausente e não pôde participar, o magistrado Celso de Mello. O placar ficou em 3-1, com isso Dirceu ganhou o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso que fez ao Superior Tribunal de Justiça. Condenado por envolvimento na Lava Jato, José Dirceu teve a pena fixada na primeira instância em 20 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O ex-ministro recorreu à segunda instância e a pena subiu. Foi para 30 anos de cadeia. Por entender que o Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, ainda pode mudar a pena, a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar Dirceu. Está mais do que comprovado que não há nenhuma necessidade dele ficar preso até esse caso ser resolvido. Só que a definição não foi simples e teve contestação no plenário. O único a votar para manter a prisão de Dirceu, o ministro Edson Fachin, disse que a liberdade do petista contraria a decisão do Supremo, que permite prender depois de uma decisão de segunda instância. Reputo, no mínimo, inconveniente que esta segunda turma produza julgamento destoante da orientação do plenário. Ministro Fachin, o meu voto se baseia na plausibilidade do recurso no que diz respeito à dosimetria fixada. Não estou contrariando o plenário. Ou seja, Toffoli argumentou que o voto dele não tem a ver com a permissão de prender depois da decisão de segunda instância, e sim com a possibilidade de mudar a pena. Mas logo depois, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que existem 2 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade pendentes na Corte, e elas podem impedir novamente a prisão depois da segunda instância. A pessoa só seria presa quando não houvesse recurso possível em nenhuma instância da Justiça. É o chamado trânsito em julgado. Não obstante já liberado o voto pelo eminente relator Marco Aurélio Mello, não se julga as ADCs 43 e 44. Isso para mim é incompreensível. Pouco antes, numa decisão parecida, o tribunal mandou soltar o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genot, condenado a 9 anos de prisão, também por envolvimento nos esquemas criminosos descobertos pela Lava Jato. Ele vai aguardar em liberdade o recurso que apresentou ao Superior Tribunal de Justiça. E a segunda turma do Supremo também decidiu anular os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em 2016 na casa da senadora Gleisi Hoffmann durante a Operação Custo Brasil. O alvo era o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, que estava no apartamento funcional da senadora. Na época, essas buscas foram autorizadas por um juiz de primeira instância, mas os ministros ontem entenderam que somente o Supremo pode determinar o cumprimento desse tipo de mandado nas casas de parlamentares, justamente aí por conta do foro privilegiado. Então agora todas as provas colhidas devem ser anuladas. Volto com você, Luciana. Obrigada, Selma.